neurociência estuda as atividades relacionadas ao sistema nervoso. E o maior órgão do sistema nervoso é o cérebro. E as neurociências é completamente diferente de neuropsicologia, que a neuropsicologia é o estudo do sistema nervoso atrelado à psicologia, só a psicologia. As neurociências é o estudo do sistema nervoso atrelado a todas as ciências, seja a ciência da economia, igual o Pouzak, que é um economista, seja a ciência da psicanálise, seja a ciência da psicologia, que aí é neurociências da psicologia, seja a ciência da geografia, da história. Então, neurociências, porque é o estudo do sistema nervoso atrelado a todas as ciências. No sistema do neocórtex, você tem o núcleo accumbens. E o núcleo accumbens é aquele que responsável pela sensação do sistema de recompensa. Todo dependente químico, ele usa a droga pela primeira vez e ela vai direto para o sistema núcleo accumbens, que vai para o sistema de recompensa. Não pensem vocês que quem usa drogas não tem prazer no que usa, tem. Só que o vício acontece porque ele tem aquela sensação de prazer quando usou a droga, então ele quer repetir aquilo mais uma vez. E na próxima vez ele não repete do mesmo tamanho da primeira. E esse que é o circuito da dependência, o circuito da neurose da compulsão. E aí ele quer continuar produzindo aquele sistema de recompensa, no circuito da recompensa, para poder ter de novo aquela sensação que ele teve de bem-estar, de tranquilidade, dependendo do tipo de droga que ele usa. E então, como você anda se vendo? Aí no slide 104 eu coloquei essa pergunta. Como que você anda se vendo? Você se vê pequeno ou grande? Ou você vê... Aí a maçã no slide 105, né? A pessoa tá até uma maçã já comida, mas a maçã se olha no espelho e se vê toda a maçã. Então isso é como você se vê pelo sistema da recompensa no núcleo accumbens. A neurociência também fala dos neurônios espelhos. Os neurônios espelhos é a base da empatia, não da alteridade, da empatia. Esse livro, me empresta o livro da Suzanne Planhauser, ela fala aqui por que bocejamos. Nesse livro, ela fala por que bocejamos, por que o bocejo é contagioso? Por causa do neurônio espelho. Por que quando a gente vê alguém chorando, a gente também chora? Você já reparou que isso nada mais é do que o processo de identificação. O Freud falou isso, mas falou no nome de identificação, mecanismo de defesa chamado identificação. Mas além de eu querer explicar sobre a base da empatia, porque o neurônio espelho é a base da empatia, mas eu quero falar de alteridade. Da onde vem essa palavra alteridade? Da onde vem a palavra altruísmo? Eu estou no slide 121. A palavra alteridade vem do latim alter, que significa outro. E esse outro, ele pode ser completamente diferente de você, mas você sabe ter por ele alteridade, você sabe entender a ele. Então você sabe entender pessoas que são diferentes de você. E muitas vezes a gente só consegue ter empatia, entender os iguais a gente. E a gente tem que começar a entender as pessoas diferentes. A gente tem que começar a entender o outro. Porque nem, por exemplo, fenótipo e genótipo, a junção do fenótipo com genótipo da epigenética. Genótipo é aquilo do DNA, do desóxiorribonucleico, daquela base do que está dentro da gente, na nossa constituição genética. Fenótipo é o meio, fenótipo é o meio, é a família, exposição à radiação, ao sol, então se chama fenótipo, é aquilo do meio. A junção de genética, genótipo, com fenótipo, da epigenética. A epigenética nada mais é do que aquilo que está acima do genótipo, acima da marca da genética. Por que eu estou explicando isso? Porque a gente pode ter nascido com alguma genética de alguma coisa. Alguma coisa pode ter nascido na nossa genética, mas a gente não precisa necessariamente expressar o gene. E quando expressa ou não expressa o gene, o nome disso é epigenética. É uma ciência que ela foi descoberta depois do projeto Genoma Humano dos anos 90,
quando acreditava-se que ia descobrir a cura de todas as doenças. Então, a consideração do outro, do ponto de vista do outro, a gente não precisa ser igual a todo mundo. Freud falou, que quando 5 estiverem juntos e todos 4 estiverem concordando com esse 1, pode saber que 1 está manipulando os 4. Então, as ideias podem ser diferentes. Por isso que tem que ter alteridade. Ideias podem ser diferentes. A gente não precisa ser igualzinho, a gente não é tudo robozinho igual a todo mundo. A gente tem que desenvolver alteridade. Por exemplo, o que é diferente de mim aqui é uma pessoa, eu sou urbana e eu não gosto do ambiente rural. Mas isso não quer dizer que eu não vou gostar da pessoa que mora no ambiente rural. Quem disse que eu tenho que ter empatia com a pessoa que mora numa tribo ainda, que não foi, a civilização não chegou? Mas eu tenho que ter alteridade pelas pessoas. A diferença étnica, a diferença também fenotípica, não garante em mim necessariamente o reconhecimento de que eu vejo no outro também o que está em mim. Então isso é empatia, alteridade não é isso. A pessoa altruísta, estou no slide 143, é uma pessoa que é o oposto do egoísmo. Egoísmo é aquela pessoa que só vê a ela. O altruísta é aquele que vê o outro. Por isso que a raiz da palavra altruísmo tem a ver com alteridade. É evidência que a pessoa que tem alteridade, ela encontrou maturidade. Porque ela não é nenhuma pessoa que tem traço ou transtorno de personalidade antissocial ou psicopata, ela não tem traço ou transtorno de personalidade narcisista, ela não tem traço ou transtorno de personalidade borderline ou fronteiriço. Então, isso é do agrupamento B, do cluster B, do DSM-5, a Bíblia da Psiquiatria. Altruísmo é o oposto de egoísmo, porque se enfatizar tanto o relacionamento positivo, porque nós precisamos saber que a base desse relacionamento de altruísmo se dá na infância, se dá nos relacionamentos que são construídos na infância. Cássia, por que você está explicando altruísmo, alteridade, se o seu objetivo é falar das múltiplas inteligências? Para vocês entenderem que nós nascemos com todas as inteligências. E por que algumas pessoas desenvolvem umas e outras desenvolvem outras? Porque parece que a gente só tem inteligência emocional, que desde 1995, o Gardner falou das múltiplas inteligências em 1982. Na live do mês passado, no material do mês passado, eu expliquei isso, eu expliquei um pouco do efeito. Comecei com Binet, que foi aquele que descobriu os testes para poder incluir as pessoas e foi usado para excluir. Depois eu fui para Flynn, o efeito Flynn. Depois eu fui para o Michel Desmourgue. Depois eu fui para o David Gardner. Então eu estou passeando. Mês que vem, em março, eu vou gastar tempo explicando cada inteligência que a gente tem. Mas para chegar a explicar ela, eu tenho que ir construindo, saber. Alteridade versus empatia. A gente usa muito o termo empatia, né? Empatia gera empatia. Hoje empatia virou os amor dos anos 90, dos anos 70 e 80. E muitas pessoas falam em empatia e nem sabem o que é empatia. É comum o pensamento de que alteridade e empatia são sinônimos, mas não são. São completamente diferentes. Porque a empatia você precisa sentir. O patos, essa palavra empatos, a patos quer dizer sofrimento, quer dizer tristeza, quer dizer aquilo que está dentro de você, que você só consegue sentir no outro que está dentro de você. E a gente tem 3 tipos de empatia: a somática, a cognitiva e a emocional. A somática é aquela que um homem é médico, tem que operar a mãe dele, ele não consegue, porque ele sente tanto que ele não consegue. Então, por isso que ele precisa de uma outra pessoa. Eu lembro quando o Lourenço quebrou o braço com 14 anos, na hora que ele foi operar, nossa, eu fiquei desesperada. Empatia somática, sabe? Tanto que o médico que operou ele, quando ele acabou a cirurgia, ele já estava lá se recuperando, voltando que ele tomou anestesia geral. Eu fiquei do lado dele esperando a respiração, acompanhando a respiração para ele voltar
da anestesia. Isso é empatia somática. A gente tem empatia emocional presente no psicanalista, presente nos pastores, presente nos padres, presente nos enfermeiros, assistentes sociais, presente nos médicos, presente nos professores. Porque para você passar as coisas, o psicanalista ele tem que ter também empatia, ele tem que ter alteridade, mas ele tem que ter empatia também. Eu quero sugerir uma série para vocês, que o professor Caio deu aula esse mês. Ele falou Lorenzo, eu assino a HBO Max, mas eu assino a HBO comum, porque tem uma série PSI, que vocês podem assistir essa série, Psi.